Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ned Guzman, bem-vindos ao meu canal para mais uma aula. Hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo gorro de crochê. Ele é um complemento da aula anterior, onde eu ensinei para vocês o cachecol. E hoje, com o mesmo ponto e com o fio que sobrou do segundo novelo, eu te ensino a fazer esse gorro para que você tenha aí um conjunto lindo para aquecer o teu inverno. Anota na sequência a lista de materiais e vamos para o passo a passo. Para a aula de hoje eu vou trabalhar com o fio Magic Pool da Círculo. Esse novelo vem 306 metros com 200 gramas e tem um tex de 653. Se você fez o cachecol e comprou 2 novelos, o que sobra do cachecol dá suficientemente para você fazer o gorro. Se você comprar um novelo para fazer o gorro, nesse aqui eu gastei 130 gramas. A cor que eu uso hoje é a 9741 e eu trabalho com agulha para crochê número 4 milímetros, diferente do cachecol. O cachecol eu trabalhei com agulha número 5, o gorro eu trabalho com agulha de número 4. Para personalizar o meu trabalho, eu uso etiquetas Pandiá. Na descrição do vídeo tem o link onde você entra e compra as suas etiquetas personalizadas. Agora que você anotou todos os materiais, uma boa aula para todos. Antes de começar a aula, deixa eu falar um pouquinho desse gorro. Ele tem esse tamanho grande porque ele cai um pouquinho aqui na parte de trás da cabeça, ele faz um pouco de volume, portanto é um gorro mais ou menos caído. O que é que você vai precisar de início? É tirar a circunferência da cabeça. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar uma circunferência de 50 centímetros. Primeiro nós vamos fazer a barra e depois o ponto do gorro. Um outro detalhe, gente, vocês percebem aqui que o fio Magic Pool ele tem essas mesclas de cores. Aqui a minha barra está num tom de rosa. Como eu tenho mais alguns novelos aqui, eu já tenho uma barra pronta aqui no passo a passo, que é essa mescla exatamente azul, onde eu tirei do começo do novelo. Mas eu vou começar a fazer com outra parte da mescla, para que depois vocês não confundam aí achando que são cores diferentes, mas são mesclas do mesmo novelo. Eu vou começar fazendo o total de 10 correntinhas. Dei o nozinho, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se você quiser fazer uma barra menor, você faz menos correntinhas. Se você for trabalhar com um fio mais fino, essas 10 correntinhas está dando para mim o total de 6 centímetros. Não precisa que seja par ou ímpar. Uma das duas opções vai dar certo. Depois que eu fiz as 10 correntinhas, eu volto na segunda e vou trabalhar todas as correntinhas com um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, na próxima correntinha mais um, 2, na próxima um ponto baixo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e no final nós vamos ficar com 9 pontos baixos. Eu tinha 10 correntinhas, ficamos com 9 pontos baixos. Agora nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, pegando apenas a alcinha de trás de cada ponto. Subo uma correntinha, viro para o avesso, pego logo a primeira alcinha aqui, ó, um ponto baixo, e sigo fazendo na alcinha de trás um ponto baixo para cada ponto. 2, mais um, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o último ponto eu pego a alcinha da frente e a alcinha de trás. Só no último ponto. E fechei o 9º ponto. Nós já temos aqui 2 carreiras. Subo uma correntinha, viro novamente o trabalho e sigo. Um ponto baixo, mais um, 2, mais um, 3, mais um, 4, 5, 6,
7, 8 e o último ponto eu pego as duas alcinhas, formando 9 pontos baixos. Aqui nós temos já 3 carreiras. Nós vamos trabalhar toda a barra em múltiplos de 3 carreiras até completar o total de 50 centímetros. Só seguindo uma correntinha, viro o avesso, pego a primeira alcinha e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então, eu vou seguir. No próximo, mais um ponto, eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8. No último ponto, pegando as duas alcinhas, 9. Então, aqui, gente, você vai seguir nesse detalhe, carreira de ida e volta por 50 centímetros. No meu ponto, eu atingi os 50 centímetros com 90 carreiras. 90 carreiras é múltiplos de 3. Então, para que o ponto dê certo, nós vamos fazer em múltiplos de 3 carreiras. Aqui, como eu falei para vocês, eu comecei com esse tom de azul. Aqui eu já tenho um pronto, onde eu fiz aqui o total de 89 carreiras. E a carreira de número 90 é onde nós vamos fechar com pontos baixos. Então aqui você vai medir 50 centímetros ou você pode medir na circunferência da cabeça, encostando aqui sem precisar esticar. Esse gorro eu medi na minha cabeça e ficou bem confortável. Aqui agora eu tenho 89 carreiras e aí nós vamos fechar a carreira de número 90 com pontos baixos. Cheguei aqui no final, eu vou girar aqui, ó, e vou prender lá na primeira. Então, juntei aqui, eu faço uma correntinha do mesmo jeito. Observa que não está torcido para não ficar com defeito. Fiz uma correntinha, eu pego a primeira alcinha e pego a primeira correntinha lá do outro lado. Puxei e faço um ponto baixo. Pego a segunda alcinha com a segunda correntinha do outro lado, puxei e um ponto baixo. E assim eu vou fechar todo o gorro. Pego a terceira alcinha com a terceira correntinha, um ponto baixo. A quarta, lá do outro lado com a quarta, um ponto baixo. E assim eu vou seguir fechando todo o gorro. O quinto ponto com a quinta correntinha. 6, 7, 8 e o último ponto com a última correntinha. Pego as duas alcinhas e pego a última correntinha lá do outro lado. Então aqui nós fechamos a carreira de número 90. Com a primeira você vai ficar com o ponto exatamente igual. E agora nós vamos trabalhar o ponto fantasia do nosso gorro. Como eu falei para vocês, para que o ponto dê certo, é preciso que vocês tenham aí carreiras em números múltiplos de 3. Aqui agora eu vou subir. Deixa eu cortar um pouquinho esse fio aqui, depois é só esconder e arrematar. Eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui já equivale a um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto, 2. No próximo ponto, um ponto alto, 3. Você vai contar as carreiras, são muito fáceis. Ó, essa parte que está mais altinha é uma carreira, a parte que está mais fundinha é a segunda carreira. Subi aqui os 3 pontos altos, laço o fio, conto uma carreira, 2, na terceira eu faço um leque. Um ponto alto, mais um ponto alto, 2, mais um, 3. 2 correntinhas no mesmo local. Um ponto alto, mais um, 2, mais um, 3. Laço o fio e conto na base. 1, 2. Na terceira carreira, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima,
um ponto alto. Você observa que nós estamos trabalhando a cada 3 carreiras. Eu tenho o leque em uma carreira, pulei a segunda e a terceira. 1, 2, 3. Por isso que é múltiplos de 3. Laço novamente o fio. 1 carreira, 2. Na terceira eu faço novamente um leque. Um ponto alto, mais um, 2, mais um, 3. 2 correntinhas no mesmo ponto. Um ponto alto, mais um, 2, mais um, 3. Olha como vai ficando. Laço o fio novamente, conto aqui. 1, 2. Na terceira carreira, um ponto alto na próxima e um ponto alto na próxima. Laço o fio, conto 1, 2, na terceira carreira, novamente um leque. Um ponto alto, mais um, 2, mais um, 3. 2 correntinhas, um ponto alto, mais um, 2, mais um, 3. E assim eu vou circular todo o gorro fazendo um leque, 3 pontos altos, um leque, 3 pontos altos, sempre pulando e fazendo ponto no terceiro ponto, e eu volto no final da carreira para a próxima etapa com vocês. Olha só, pessoal, seguir fazendo em toda a volta do gorro, ele vai ficar desse jeito assim, abrindo mesmo, porque a gente quer um gorro maior para que ele caia na parte de trás da cabeça. Então, essa aqui é a primeira carreira do ponto. Cheguei aqui no final, vai sobrar os 3 pontos, as 3 carreiras. Eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Para que o ponto dê certo, nós vamos trabalhar em carreiras de direito e avesso, tá? Então, eu cheguei aqui no final, eu fiz o ponto baixíssimo na terceira correntinha, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, aí eu viro o trabalho para o avesso e vou trabalhar a carreira voltando. Ó, aqui vai ficar só um ponto alto, quando eu chegar no final, eu completo os 2. Então, depois das 3 correntinhas, eu laço o fio, vou para o meio do leque, pego o ponto do meio, é o mesmo ponto do cachecol. Pego o ponto do meio, faço em relevo, o primeiro ponto do leque, eu faço em relevo no pontinho do meio. Coloco um ponto alto, normal, na correntinha, mais um ponto alto. 1, 2 correntinhas do outro lado do leque. Um ponto alto, normal, no meio, mais um ponto alto, 2. E o terceiro ponto eu pego em relevo no pontinho do meio. Ou seja, eu vou fazer em relevo o último ponto do primeiro grupo do leque e o primeiro do outro grupo. Sempre os 2 pontinhos do meio em relevo, que fica sendo o primeiro e o último da carreira que a gente está trabalhando. Laço o fio, ponto alto sobre ponto alto. 1, mais um, 2, mais um, 3. Vamos para o próximo leque. Lacei o fio, eu conto aqui, ó, 1, 2, no pontinho terceiro, eu faço em relevo o primeiro ponto do leque, o segundo eu coloco na correntinha e o terceiro também. 1, 2 correntinhas de separação. O primeiro na correntinha, o segundo na correntinha, o terceiro em relevo no pontinho do meio. E assim eu vou trabalhar em toda a volta. Vou fazer mais um. Ponto alto sobre ponto alto. 1, mais um, 2, mais um, 3. Não se preocupem, ele fica assim mesmo, folgado, é a característica do ponto. Lacei o fio, vou no leque. 1, 2. No terceiro pontinho eu pego o primeiro em relevo, o segundo na correntinha, o terceiro na correntinha. 1, 2 correntinhas de separação, o primeiro na correntinha, o segundo também,
e o terceiro eu pego em relevo. E assim eu vou trabalhar em toda a volta, ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque, pegando os dois pontinhos em relevo, e eu volto para fazermos a próxima carreira. Seguir trabalhando em toda a volta, olha como já vai mostrando o formato do ponto. E aqui no final faltam fazer 2 pontos altos para completar o terceiro com as correntinhas que nós subimos. Então aqui eu vou no primeiro, um ponto alto, mais um ponto alto no segundo, e eu fecho lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechamos aqui os 3 pontos. Nós vamos novamente voltar o trabalho para o outro lado, no caso para o direito, e aí eu subo 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho, olha só, e agora eu continuo com o mesmo ponto. Nessa carreira do direito, a gente trabalha os 3 pontos porque está na direção. Quando a gente vira para o avesso, a gente faz as 3 correntinhas e completa o ponto no final. Tenho 3 correntinhas. Até o final do gorro, nós vamos trabalhar assim, virando o trabalho para o direito e para o avesso. O segundo ponto, o terceiro, e eu vou trabalhar o leque do mesmo jeito. Laço o fio, no pontinho do meio, conto 1, 2, no terceiro eu pego em relevo. Na correntinha, o segundo ponto e o terceiro. 1, 2 correntinhas, o primeiro na correntinha do meio, o segundo e o terceiro eu pego em relevo. Olha que legal, muito fácil, né? Então vamos seguir. Próximos 3 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Laço o fio, 1, 2 no terceiro, ponto em relevo. Ponto no meio, 1, mais 1, 2. 1, 2 correntinhas, um ponto alto na correntinha, mais 1, 2, e o terceiro eu pego em relevo e sigo assim trabalhando igual em toda a volta. Cheguei, pessoal, no final da carreira e eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E aqui a situação é a mesma novamente. Subo 3 correntinhas, agora eu viro novamente o trabalho. Essa carreira aqui, você decora que quando a gente fizer 3 correntinhas e sobrar 2 pontos, é a carreira do avesso. E eu vou seguir do mesmo jeito, pegando o ponto do meio, fazendo em relevo. 2 pontos altos no meio do leque. 2 correntinhas, 2 pontos altos, 1, 2 e ponto em relevo. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. 1, 2 e 3. Sigo fazendo, chegando no final, eu completo aqui os 2 pontos altos, subo 3 correntinhas, volto o trabalho para o direito. E nesse formato em carreiras circulares, trabalhando os 2 lados, eu vou trabalhar o total de 19 carreiras, que vai me dar o total com a pala 26 centímetros. Olha só, pessoal, conforme combinei com vocês, eu segui trabalhando aqui 19 carreiras. No total eu tenho 26 centímetros. Depois das 19 carreiras que eu fiz do ponto fantasia, nós vamos fechar lá em cima na parte do gorro, onde depois nós vamos colocar o pompom. Aqui nós vamos finalizar na carreira que fica para o meu direito. Então deixa eu desmanchar um pouco aqui para que vocês vejam como que funciona. Então aqui, ó, essa carreira aqui é a carreira do direito e a última carreira que nós vamos fazer. Por que do direito? Porque aqui tem aquela parte onde nós emendamos, que você vai ver que essa aqui fica sendo a parte do direito. Então eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e dessa vez eu não vou trabalhar pelo avesso. Eu vou seguir com pontos baixíssimos até o meio do leque. Então vou no próximo ponto, fecho um ponto baixíssimo,
no próximo um ponto baixíssimo, na parte do leque pega só a alcinha de trás, um ponto baixíssimo, no próximo ponto e vou seguindo até o meio do leque. No último ponto do leque, ponto baixíssimo. No meio do leque eu faço um ponto baixo. O que eu vou fazer agora é uma carreira de ponto baixo, pegando só no meio do leque. Então eu saio desse daqui, já vou no próximo e fecho um ponto baixo. Nós vamos fechar essa primeira carreira com um ponto baixo e depois nós vamos usar a agulha de tapeceiro. Juntei o outro leque, um ponto baixo. Dou uma giradinha, juntei no próximo leque, não faz nada nos pontos altos. Ponto baixo. Dou mais uma viradinha, no próximo juntei, ponto baixo. E assim eu vou fazer ponto baixo em todos os leques. Seguir fazendo ponto baixo nos leques e vai ficar dessa forma aqui, com esse buraco. Então eu vou aqui, cheguei no último leque, eu vou lá no primeiro, onde eu fiz o primeiro ponto baixo e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar um pedaço de fio suficiente para que eu possa fazer um anel mágico invertido. Aqui tem mais ou menos uns 30 a 40 centímetros. Aí eu puxei aqui, ó, e arrematei o fio. Você vai perceber que vai ficar dessa forma, parece uma flor. E aqui agora ficou esse buraco. Eu venho com a agulha de tapeceiro, vou colocar o fio na agulha e vou fechar aqui, fazendo um anel mágico invertido. Então eu vou pegar todos os pontos, olha só. Vou passar a agulha nesse ponto, vou passar no próximo e vou fazendo isso em toda a volta. Depois eu vou puxar, isso aqui vai fechar, deixando o espaço bem legal, onde nós vamos aplicar aqui o pompom. Então vai passando assim, ó, em todos os pontos, vou no próximo, no penúltimo, vou no próximo aqui, e aqui, ó, vou no começo, e é só agora puxar, com cuidado para o fio não quebrar, olha só, vai puxar, e aí você fecha aqui com o anel mágico, dá mais alguns pontinhos aqui para arrematar. E aqui você não precisa esconder esse fio, porque ele vai se misturar ao pompom. Então, vou dar mais um nozinho. Aqui, ó. Bem fácil, fica bem legal. Agora eu corto aqui um pedaço e o meu gorro tá pronto desse jeito aqui. Olha como fica lindo, como fica legal. E você tem aqui a opção de aplicar o pompom ou não. Eu vou colocar o pompom porque eu gosto dos meus gorros com pompom. Eu acho que dá uma estética bem legal na peça, mas assim ele já tá lindo. Ele fica um gorro caído, fica bem legal. Eu já fiz aqui um pompom com a sobra do fio, peguei a mescla azul para dar bem legal. O que é que eu fiz aqui? Um pompom tradicional. Dei 100 voltas aqui na mão, cortei e amarrei no meio. Aí eu tenho aqui as duas partes, nós vamos aplicar agora. Por dentro do gorro, eu vou puxar uma parte aqui do fio, lá para dentro do gorro, e a outra parte do outro lado, para que eu possa amarrar. Então, venho aqui, ó, e puxo o outro fio. Virei aqui o trabalho para dentro. E vou dar aqui 2 nozinhos aqui bem legais. Ó. E também não vou arrematar esse fio, porque eu vou puxar ele de volta lá para frente, para que ele se misture ao pompom. Vou fazer 3 nozinhos para ficar bem reforçado. Olha como ficou. Aqui eu vou cortar essa ponta, tá? Ele vai ficar uma cor diferente, mas se misturando aqui você nem percebe. Então eu vou cortar novamente aqui, bem rentezinho. Agora eu venho com a agulha e puxo aquelas laçadinhas que tá lá dentro do gorro. Ó, vou puxar para cá, para que eu veja. Ó, lacei com a agulha e puxo aqui para fora.
e aí você não precisa arrematar. Corto todas elas junto do gorro e tá pronto, gente. Aqui também eu vou arrematar esse fio aqui depois. Tá pronto esse gorro lindo, combinando aí com o cachecol, como eu falei para vocês. Vocês podem fazer ele mais curtinho, pode fazer ele assim como um gorro caído. Esse gorro foi feito com o mesmo ponto do cachecol da aula anterior, como eu falei para vocês. Ele completa o conjunto. A aula foi feita com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele gostei que eu sempre peço. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E se você está aqui e ainda não se inscreveu e gosta das minhas aulas, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Muito obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus, beijo no coração, até o próximo vídeo, valeu minhas joias!